Pronto, a gravação começou, gente. E aí, então, hoje, eu vou chamar de aula 2, mas na verdade é o nosso segundo encontro, tá? A aula mesmo seria a quarta aula, né? Só um pouquinho. Então, é nossa aula 2, 18/8/2023. Se em algum momento vocês quiserem que eu vá para o quadro, gente, o quadro desse aqui também é uma boa, não tem problema não, viu? Então, na aula passada a gente falou da noção intuitiva do limite. Então, de novo, hoje a gente vai fazer algumas continhas para trabalhar essa noção intuitiva de limite, tá bom? Nós falamos do problema da tangente, que é como surge a ideia de limites, surge a ideia de derivadas. E aí eu deixei o vídeo no canal lá, que tem ciência, noção de limite, mas deixei para vocês também lá no Moodle a noção de derivada, e vou pôr esse final de semana a de integral, tá bom? O rapaz, curiosamente, lançou essa semana a de integral, e tem um videozinho que eu recomendo vocês verem, que é porque o cálculo é considerado tão difícil, tá bom? Bom, do nosso livro-texto aqui, o James Sturges, como eu falei, a gente viu então como os limites surgem, tá bom? Com a ideia de encontrar tangentes a uma curva. A parte de velocidade eu não falei não. E aí nós vamos trabalhar usando a mesma ideia, por exemplo, para essa função x² menos x mais 2, quando x tende a 2. Aqui tem um gráficozinho, eu vou até aproveitar e levo para lá para não precisar ir para o GeoGebra, tá bom? Mas a gente pode, por exemplo, curiosidade, nós não precisamos ficar roubando o gráfico aqui ou usar o GeoGebra. Funções quadráticas, imagino que vocês tenham visto lá em matemática elementar, a gente sabe fazer o gráfico, são parábolas, são um modo de ganhar tempo, tá bom? Então, a ideia hoje é, de novo, praticar alguns exemplos para a gente entender, de fato, essa noção intuitiva de limites. Em alguns casos, como esse primeiro exemplo, a função é contínua, ou seja, eu posso, no final a gente vai ver que é simplesmente substituir o x por um número, e alguns outros, não. Olha, se eu substituir, causa algum problema, como aconteceu no problema da tangente, tá bom? Então, intuitivamente, nós vamos, nosso exemplo 1 é calcular o seguinte limite. Olha, queremos calcular o limite de x² menos x mais 2, quando x tende a 2, tá bom? Quero saber quanto é isso aqui. Qual foi a estratégia na aula passada, quando a gente foi trabalhar com isso? Nós começamos a entender o que acontecia próximo, no exemplo era de 1, aqui o que acontece próximo de 2, certo? O que vai acontecer com a nossa função próxima de 2? A gente vai fazer a conta e a ideia é achar uma tabelinha como essa aqui, tá bom? O que vai acontecer com a função quando a gente vai se aproximando de 2. E aqui ela dá a ideia, precisamente, depois que a gente vai falar de limites laterais, o que acontece com os valores de x menores do que 2, a gente vai dizer que estão à esquerda de 2, geometricamente, né? E com valores maiores que 2, ou seja, que estão à direita de 2. Tem as noções de limites laterais, tá bom? Bom, como que a gente resolve isso aqui na prática, certo? Então, nós vamos escolher valores, primeiramente, menores do que 2, mas que vão se aproximando cada vez mais de 2, e depois valores maiores do que 2 e vão se aproximando. No caso, vão reduzindo cada vez mais até chegar a 2, certo? Então, a gente monta a nossa tabelinha x, e aqui, sei lá, do lado, o f de x, e a gente pode escolher, então, alguns valores. Eu vou até deixar aqui o f de x aqui para a gente, né? x² menos x mais 2. O que acontece com a nossa função quando a gente vai se aproximando de 2 sem necessariamente se importar com o que acontece no 2, certo? Então, o que acontece quando o x é 0, certo? Eu troco o x por 0 na função, então 0² é 0, menos 0 é 0, mais 2, 2. Então, eu vou aumentando esses valores até chegar em 2. Então, sei lá, se o x for 1, o que acontece? 1² menos 1 mais 2, certo? Então, essa continha aqui também deu 2, certo? Se o x, sei lá, for 1,5, okay? Então, vou colocar aqui 1,5 ao quadrado
menos 1,5 mais 2. Poxa, 1,5 ao quadrado dá 2,25. Menos 1,5 mais 2. 4,25 menos 1,5. Então, dá 3,25 menos meio, né? 12, 7, sei lá, 2,75. Ou você poderia ir pegar, sei lá, uma calculadora, se vocês tiverem alguma calculadora científica, uma coisa, vai lá fazer 1,5 ao quadrado. Opa, saiu um módulo aí. Mais dificuldade de usar a calculadora do que fazer a conta na mão. 1,5 vezes 1,5, menos 1,5, mais 2, certo? 2, bateu lá, 2,75, tá bom? Então, ao invés de deixar toda essa conta feia aí, eu vou apagar aqui e vou deixar só a resposta, tá? Então, ficou... Aqui também ficou só 2, ele ficou 2,75, certo? 2,75. O que acontece se eu pegar 1,9, por exemplo? Então, vai ficar 1,9 ao quadrado, né? Fica 1,9 ao quadrado, menos 1,9, mais 2, certo? Então, isso é 1,9 menos 1, mais 2. Então, isso é 1,9 vezes menos 0,1, mais 2. Isso aqui dá 0,19 negativo mais 2. Então, dá 1,81. Vamos ver. 2 menos 0,19 é 1,81. Vamos ver se dá certo. 1,9. Poderia elaborar uma planilhazinha aí no Excel também para menos 1,9. Ah, então dá 3,71. Somei alguma coisa errada. Ah, é 0,9. Eu botei menos 0,1 ali. Mais 2. 3,71, certo? 3,71. 3,71. O que acontece lá se for 1,99? Alguém tem uma calculadora aí para mim? E o que acontece se for 1,999? Então, e o próximo dá quanto? Não, tem que ser menos um pouquinho. 997. Se botasse só por curiosidade mais um 9 aí, 1, 2, 3, 4, 9, essa calculadora acompanha aí? É 3,9997, certo? Aqui dá a entender que quando a gente vai se aproximando de 2, por valores menores do que 2, está se aproximando de 4, certo? Aqui, então, só para introduzir uma noção para vocês, gente, que é o próximo conteúdo, que é a ideia de limites laterais, né? A função tem que se comportar boa. Quando a gente tem uma reta, só para explicar para vocês, quando a gente tem uma reta numérica, só puxar um parênteses assim, quando eu tenho uma reta numérica, então imagina aqui, sei lá, que eu tenho o número 2, que é o nosso em questão, certo? A orientação positiva é à direita, certo? Então, os maiores que os 2 estão à direita, de 2 os menores estão à esquerda, certo? O que a gente está analisando aqui agora, se eu vou pegar de outra cor, é o que está acontecendo com os valores de x que são menores do que 2, certo? Okay? Ou seja, que estão à esquerda de 2. Isso aqui a gente depois vai escrever lá na frente, que é o que a gente chama de limite lateral à esquerda, só então puxando assim um pouquinho do conteúdo lá na frente, a gente está dizendo o que acontece com a função quando você se aproxima por valores que estão à esquerda de 2, tá bom? E a gente viu que esse limite aqui, no caso, ele vai se aproximando de qual número? 4. Nós vamos ver que um limite existe
6 somente se os laterais à esquerda e à direita existem e coincidem, tá bom? Então, o que acontece à esquerda precisa acontecer também à direita. Tem funções que têm um comportamento à esquerda e outra à direita, então os limites laterais ficam oscilando e não existe um limite, tá bom? Se fosse 3, não, por exemplo, se for 3, a gente vê como essa função é contínua. 9 menos 3 é 6, ele vai dar 8, tá bom? Então, vou deixar aqui, então, eu vou fazer o item A, tá? Então, digamos, o item A, boa pergunta, tá? O que está acontecendo quando o x vai para 2, certo? Se você fizer a mesma tabelinha aí, o que acontece quando o x vai para 3, por exemplo, certo? O que acontece aqui quando o x tende a 3? Você vai ver que esse limite aqui, tá? Vou deixar aqui uma interrogação para vocês calcularem, vou pôr de outra cor, ele vai dar 8, tá bom? Essa função ela é contínua, então na prática eu simplesmente troquei o x por 3. Aqui na frente a gente vai apresentar já, possivelmente na próxima, a noção de função contínua, tá? Nós vamos ver que polинômios são exemplos de funções contínuas, esse é um exemplo de um polinômio de grau 2. 3 ao quadrado é 9, menos 3 é 6, mais 2 é 8, tá bom? Okay? Mas antes a gente vai falar dessas noções de limites laterais, tá bom? Então, à esquerda, a função, toda vez que eu vou me aproximando de... Aqui nós estamos sempre empregando valores de x que são o quê? Menores do que 2, certo? Então, estão à esquerda de 2. O comportamento da função é esse, tá? Então, eu antecipei essa anotação, mas depois a gente fala isso com calma. O que acontece quando a gente se aproxima de 2, agora por valores que são maiores do que 2, certo? Okay? Então, no caso, eu vou pegar, sei lá, vou começar lá em 4, vou reduzindo até chegar, sei lá, 2,0001, são sempre maiores do que 2. A gente vai ver que, no caso aqui, estão sempre menores do que 2, perdão, do que 4, mas vão se aproximando muito de 4. Assim. Cada vez que aumentar essas casas decimais aqui, mais próximo vai ficar de 2, mais próximo esse resultado aqui à direita nosso vai ficar. Se a gente monta uma tabelinha parecida aqui, se a gente monta então assim, x, os valores de x aqui, alguns valores, e o que acontece com a função, na nossa função f de x, que é x ao quadrado menos x mais 2, certo? O que acontece quando então a gente começa a pegar valores sempre aqui maiores do que 2? A gente vai pegar valores maiores do que 2, mas se aproximando de 2, certo? Então, para seguir a mesma noção anterior lá, então a gente começou 2 unidades de diferença, né? 4. O que acontece se eu trocar o x por 4 aqui? 16 menos 4 é 12, mais 2, 14, certo? Depois, se eu pegar 3, por exemplo, 8, né? A gente falou ali agora, né? 3 ao quadrado, 9, menos 3 é 6, mais 2 é 8. Se nós pegarmos, sei lá, oh, mas perdão, não faz sentido, né? Desculpa. Eu tenho que reduzir, né? 2,5, perdão, né? Mas faz, olha só, faz sentido porque 3,5 é maior do que 3, né? Tá ali, né? Ela vai reduzindo, né? Eu estaria mentindo para vocês. Né? O 3,5 estaria entre 4 e 3, e claro, então o valor lá 5,75. Obrigado. Se for, sei lá, mantendo o mesmo padrão, 2,9. Oh, perdão. Não, agora tem que pegar 2, então, né? E aqui eu pulei alguma coisa, né? 0, 1, 1,5. Isso, então, sei lá, não pode ser o 2, né? Então, pronto. Vem observar, 2,1. O que acontece se for 2,1? 4 ponto. Se for 2,01, por exemplo. 0,1.
Ah, 301, né? Ah, assim, né? E se for 2,001? 121? Sério? E 2,0001? Isso era para reduzir um pouquinho mais, não? Né? Porque 40... Ah, mas tem um zero a mais aqui, né? Tá, nesse, só confere aí, por favor, na 2,001 não tem um zero a mais aqui, não? É, só confere primeiro, 2001. Tá bom. Aqui ficou 4, vamos só conferir, porque esse 2, aqui, esse 2001, aqui é 4003,001. Então, 403,0100. Então, 4003, eu acho que está aqui, né? 4, esse aqui, tá vendo? 001, tá vendo? 001, 40, tem um zero a mais do que vocês me falaram, tá vendo? Aqui vocês me falaram um zero só, são 2 zeros, né? Confere aí. Bora fazer aqui, ó. Então, só para a gente conferir, 2,001 ao quadrado menos 2,001 mais 2, certo? 4, 2 zeros, 3, 2 zeros, 1, né? Então, aqui, ó, 4 zeros, 1. Então, aqui tem um zero a mais e um zero a mais aí, né? Esse aqui tem um zero a mais e um zero a mais aqui, né? Então, aqui fica 4, 3 zeros, 3, assim. Ok? O que a gente está percebendo aí? De novo, à medida em que o x vai se aproximando de 2, mas por valores maiores do que 2, a nossa função, de novo, ela vai se aproximando de qual número? Do número 4, certo? Nos dois casos, tá? A título de curiosidade, já que eu comentei essa notação, né, eu deixei de verde para combinar ali, a gente está se aproximando por valores de 2 maiores do que 2, tá bom? Da nossa funçãozinha, x ao quadrado menos x mais 2, e esse número dá 4. Quando a gente se aproxima por valores de 2, por valores maiores do que 2, nos dois casos a função vai se aproximando do número 4, tá bom? Então, o que a gente diz aqui, resumindo, ok? Eu falei que ia roubar esse gráfico aqui só para deixar lá para a gente, né? Então, o que está acontecendo é isso, né? Olha só, quando o x vai se aproximando de 2, à esquerda, ele vai se aproximando de 4 por baixo. Quando ele vai se aproximando de 2 pela direita, ele vem se aproximando de 4 por cima, né? Sempre por valores maiores. Tá bom? No limite, a ideia é que, né, se você puder, e nesse caso a gente pode, né, trocar o x por 2, a função se aproxima do número 4, tá bom? Então, bem tranquila a ideia de essa noção inicial de limite, tá bom? Mais um exemplo aí para a gente treinar. Porque, olha só, valeria a pergunta, né? Poxa, o exemplo da aula passada, o exemplo que eu passei agora, parece que é só substituir o número, certo? Então, de novo. X é x ao quadrado menos x mais 2. Se nós trocarmos o x por 2, isso aqui deu 2 ao quadrado menos 2 mais 2. 4 menos 2 é 2, mais 2
E não é verdade, a gente vai ver no próximo exemplo, tá bom? Aonde? Ah, isso, perdão, mas é o que a gente fez do exemplo, é menos x, tá bom? Obrigado. Menos x mais 2, certo? Não é só substituir o x por 2. Esses casos especiais são interessantes, é o que a gente chama de função contínua, tá bom? Como a gente vai ver que polinômios são exemplos de função. Poxa, exemplo 2. Qual é o limite da função x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 quando x tende a 2? Tá? Observe o seguinte, se essa aqui é a nossa função f, se nós temos f de x igual a x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, ou seja, trocar o x por 2, nós temos 2 ao quadrado menos 4 sobre 2 menos 2, a gente tem 0 sobre 0, que a gente é uma indeterminação, a gente não sabe o que é. Então, se esse limite aqui existir, eu não sei ainda se ele existe, né? A gente vai ver quanto ele dá, ele não pode ser o f de 2, tá? Ele pode ser qualquer coisa menos o f de 2. Tá? O f de 2 não faz sentido para essa função aí. Tá bom? Então, nem sempre o limite é só trocar o x pelo número dado. Tá? E, poxa, como é que eu vou calcular esse limite aí? De novo, vamos montar aquela tabelinha e ver o que acontece à direita e à esquerda, né, para valores de x que estão próximo de 2, tá bom? Agora, o que acontece, eu vou fazer uma observação com vocês aqui, isso é importante, quando a gente for na prática calcular limites mesmo, eu já vou dar essa noção para vocês. Poxa, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, eu posso fatorar, a gente aprende uma coisa chamada produtos notáveis, que é a diferença de quadrados, certo? Quando você tem a ao quadrado menos b ao quadrado, então deixa eu fazer assim primeiro, antes de pôr isso aqui, deixa eu só descer ele um pouquinho. Quando você tem a ao quadrado, menos b ao quadrado, você pode fatorar ele da seguinte maneira, que daí a gente usa essa ideia aqui, tá? Quando você tem assim algo escrito desse tipo, a ao quadrado menos b ao quadrado, você pode fatorar como a menos b, a mais b. Se você multiplicar todo mundo com calma, ele volta aqui, certo? Por que eu estou falando isso? Menos 2 ao quadrado. A gente pode fatorar ele como sendo x menos 2 vezes x mais 2, certo? Então, observe comigo o seguinte. E tem que tomar um cuidado, né? Esse cortar aqui de baixo vale se o x não puder ser o número 2. Porque se o x puder ser o número 2, não faz sentido a divisão, né? Você não pode dividir por 0. Então, aqui, ó, o seguinte, eu vou deixar um igual aqui, ó. Isso é igual desde que o x não seja o número 2. Isso é igual, simplificando aqui, ó, a expressãozinha x mais 2, tá bom? Então, quando a gente estiver pensando em calcular esse limite aqui, se o x não for o número 2, e quando você está calculando o limite, você está próximo de 2, mas não é o 2, o comportamento da função que está à esquerda, de amarelo, é igual ao comportamento da função que está à direita, de verde. Tá bom? Elas só vão diferir no 2. Por quê? Na de verde eu posso trocar o x por 2. 2 mais 2 é 4. E na esquerda, aqui a gente viu que não faz sentido trocar o x por 2. Você fica com 0 sobre 0. Tá bom? Então, quando você vai montar a sua tabelinha aí, de novo, a gente vai pegar valores maiores e menores do que 2 e vamos ver o que acontece com a nossa função, tá bom? Então, aqui nós temos x. Nesse primeiro momento aqui, x menor do que 2, por exemplo, certo? E nós temos a nossa função. Qual é a função? X ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Eu vou deixar só aqui feito de qualquer jeito, só para você entender o que acontece com o x mais 2, para ver que, na verdade, é a mesma coisa. Aí, na prática, é muito mais rápido trocar aqui, né? Tá bom? Então, por exemplo, se nós pegarmos o 0, certo? 0 é menor do que 2. Se eu coloco aqui 0 ao quadrado
Então, 0 ao quadrado menos 4 sobre 0 menos 2. Isso fica menos 4 sobre menos 2, que dá o número 2. 0 mais 2 aqui, deu 2. Então, é muito mais rápido somar 0 e 2 do que fazer isso, tá bom? Então, você ganha um tempo danado aí. Porque quando eu começar a pegar, sei lá, 1,9, eu sei que vai dar 3,9 se eu olho para G. Aqui você ia botar 1,9 ao quadrado, menos 4, dividido por 1,9 menos 2, ia ver que dá 3,9 da mesma maneira, tá bom? Sei lá, vamos aumentar aí. Se eu coloco 1, faz a continha aí para mim na calculadora aí. 1 ao quadrado menos 4, dividido por 1 menos 2. Eu sei que vai dar... menos 3 dividido por menos 1, dá 3. Tá bom? 3 positivo. Se a gente pega 1,5, então 1,5 ao quadrado é 2,25. Menos 4 dividido por 1,5 menos 2. Dividido por menos meio. Dividir por 0,25 por 0,25? Dividido por meio, né? Dividir por meio é multiplicar por 2. 1,75 vezes 2 é 3,5. 3,5, né? E tá aqui muito mais simples tá bom? Mas a gente pode... ficou rápido aí, por exemplo, sei lá, vamos... só, sei lá... Abrir uma planilha aí. Então, vamos botar o nosso Ctrl mais aqui para aproximar. Qual era a nossa função f de x lá? Era x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. E a g de x que eu observei para vocês era x mais 2. Nós estamos pegando valores menores se aproximando de 2, né? Eu vou 4 casa decimal aqui, tá? Como é que eu vou calcular isso aqui? Então, isso aqui é igual ele vezes ele, menos 4, tudo isso dividido por ele menos 2, certo? Ele menos 2, beleza? Aí, já faz. Por que deu um erro? Ah, desculpa, é que... ele deu a fórmula errada. Então, dividido tudo assim. Deixa eu puxar aqui, certo? Ok. Centralizar aqui. Ok? Observe que se eu mandasse só somar esse número com 2, tá a mesma coisa, né? Ok? Então, conhecer esses truquezinhos ajuda bastante a gente. Porque a função que está aqui no centro, a gente não está analisando ela no 2, mas próximo de 2, tá certo? Próximo de 2. Próximo de 2, ele não é o 2. Então, o comportamento do gráfico das duas funções é o mesmo. Quer ver? Por exemplo, lá, a gente coloca aqui no GeoGebra, certo? f de x, x ao quadrado menos 4, x ao quadrado menos 4 dividido... Cara, GeoGebra é chato. X ao quadrado dividido x menos 2, aqui menos 4, né? Ele é uma reta que tem problema se você calcular o f de 2. Agora, se você calcular a função que eu observei lá para você, x mais 2, ela é a mesma função, tá vendo? Tem uma sobreposição, tá até azul com vermelho, dá um roxo aí, né? Só que você não tem problema no g de 2. Elas se comportam identicamente, exceto no
no 2, tá bom? É isso que a gente fez. Eu não quero saber o que acontece no 2, mas sim próximo de 2, né? Ok? Então, como eu falei, conhecer aquele truquezinho facilita muito a vida. Então, eu poderia ter feito essa conta toda aqui, simplesmente me preocupando com o que acontece aqui, não? Daria 3,9. Opa. 3,99. 3,999, simplesmente somei com 2, né? Eu só mostrei lá na planilha para vocês verem, certo? E o que acontece quando a gente... Então, a gente vê que à esquerda, então, ele está se aproximando do número 4. À direita, se a gente pegar valores, então, maiores do que 2, mas se aproximando de 2, a gente tem que concluir algo parecido, certo? Desde que esse limite aqui exista. Então, nós vamos pegar aqui valores de x que são maiores do que 2, mas se aproximando de 2, certo? Temos x e temos a nossa funçãozinha f de x, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, e a gente já viu que dá na mesma coisa lá. Então, se eu pego o 4, vai dar quanto aqui? É só eu somar 2, certo? 6. Se eu pego 3, 5, 2,5, 4,5, 2, sei lá, 9. Perdão, desculpa, tem que reduzir, né? Falei besteira, né? 2,1, sei lá, 4,1, 2,01, 4,01, 2,001, 4,001, mais um aqui, um último, 4,001, tá bom? Então, x, quando vai se aproximando do número 2, o valor do limite vai se aproximando do número 4, né? Tanto por valores maiores quanto menores do que 2, certo? Então, nós concluímos que o limite dessa expressãozinha aqui, quando o x tende a 2, ele é o número 4. E nada tem a ver com o valor de f de 2, que isso aqui sequer existe, tá bom? Não está definido, tá bom? Uma observação, quando a gente aprende as propriedades de limite, tá? Mas como eu já comentei isso aqui com vocês, não custa nada. O limite de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2, é o mesmo limite de qual função? X mais 2 quando x tende a 2, tá bom? O 2, tá bom? A gente não quer saber o que acontece quando o x é 2, mas sim quando está perto de 2. Nos dois casos, a gente, né, você pode concluir, fazer a continha para esse x mais 2, vai dar 4, tá bom? X ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 não é contínuo. Mas tem limite, tá bom? Tá? A gente vai ver a definição de função contínua, mas, resumidamente, ela é contínua quando o valor do limite coincide com o valor da função no ponto. Então, porque, de novo, a ideia do limite não é substituir o valor, esse valorzinho aqui, deixa eu grifar ele, esse 2zinho, agora eu perdi a caneta que achei. Não é substituir esse 2 aqui, entendeu? É entender o que acontece com essa função quando você está perto do número 2. Okay? E o que acontece com essa função quando você está perto do número 2, nesse caso, é a mesma coisa que o que acontece com essa outra função, x mais 2, quando você está perto do 2. Tá? O comportamento das duas funções perto do 2 é o mesmo. No 2, uma tem um valor e a outra sequer está definida. Tá bom? Não, essa tabelinha, então, a tabelinha
a gente está vendo a noção intuitiva. Depois a gente vai aprender propriedades. As propriedades que a gente vai ver garante que, de fato, essa igualdade aqui, ó, que eu escrevi, não é um absurdo, ou seja, ela faz sentido, tá bom? Tá bom? Eu estou apresentando algumas noções para vocês, já comentando, porque a gente está trabalhando só com a noção intuitiva. Formalmente, provar que um limite é isso é outra coisa, tá bom? Então, a gente vai trabalhar só com a noção intuitiva. Provar é por meio do que a gente viu naquele vídeo lá de epsilon e delta, tá bom? Ou seja, o que é estar próximo de 2? Poxa, próximo de 2, sei lá, 1,5 é perto de 2 ou não? Não. Não. Aqui é só para vocês entenderem. A gente está trabalhando, é chatinho, é continha, mas a gente depois trabalha com as propriedades. É só para a gente entender intuitivamente o que está acontecendo com a função. Mas a gente tem que ter noção que quando eu estou falando aqui está próximo de 2, poxa, isso não é preciso, né? O que é estar próximo de 2? 1,5 é próximo de 2? Depende, né? 1,9 é próximo de 2? 1,99999 é pré. Delta distante de 2. Por exemplo, vamos pensar em meio. Meia unidade de distância de 2, sei lá, 1,5 e 2,5. Eles estão a meia unidade de distância. O valor da função não pode estar mais do que um determinado valor longe do número 4, certo? Isso, exatamente. Quando você está, por exemplo, meia unidade, aqui deu 3,5, certo? Meia unidade aqui deu 4,5. Eles estão, por coincidência, meia unidade do número 4, né? Eu peguei um valorzinho meio, ela ficou meia unidade de distância, certo? Eu peguei outro valor... Então, quando eu estou no intervalo, se a gente monta o gráfico dessa... É porque essa função, ela... Vamos pensar nessa aqui, certo? Olha só. Quando a gente pensa aqui, se eu estou a meia unidade de distância do número 2, aqui deu 1,75 de diferença, certo? Porque o limite também era 4. Quando eu estou aqui a meia unidade de distância, deu 2,75. Também no caso, deu 1,25, né? Dá 1,25 chegar em 4. Então, quando você está a meia unidade de distância, você está no máximo a 1,75 unidades do seu limite, né? Ok? Aquela faixa controle é isso, que ele está dizendo é o seguinte, olha, quando você está meia unidade à esquerda ou à direita, você fica no máximo 1,75 unidades aqui para baixo, em relação, ou para baixo ou para cima, em relação ao 4, certo? Então, você tem um controle. Quando eu estou próximo de 2, um tantozinho delta, o meu limite tem que ficar no máximo um tantozinho epsilon do 4. Ou para cima ou para baixo, certo? Não necessariamente 4. Então, para você provar, você usa essa ideia. Se eu estou a uma determinada distância, eu garanto que o meu limite fica no máximo a essa distância, que o valor da função fica no máximo essa distância do limite. No caso, o 4 aqui como exemplo, tá bom? Então, para cada distância que você está do seu ponto, onde você está atendendo, a função pode estar no máximo, ou para cima ou para baixo, uma determinada distância desse valor L, que é o nosso limite. Tá bom? Isso seria provar formalmente. A gente não vai trabalhar com essa noção, só queremos a noção intuitiva. Tá bom? E as propriedades de limite que a gente vai ver, permite a gente transitar com isso tranquilamente. Tá? Aí cabe uma observação importante. Poxa, para que tem essas definições de epsilon e delta se eu posso usar propriedades, certo? Você só consegue formalmente justificar essas propriedades por meio do epsilon e delta. Então, as propriedades de limite... O que é uma boa aula de matemática? Eu não posso ficar só divagando aqui. Eu falo uma propriedade, eu tenho que dizer por que ela é verdadeira. Por exemplo, por que a fórmula da equação de segundo grau, aquele delta menos b mais ou menos raiz de delta, é a base, né? Por que menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a é solução? Tem como ele justificar aquilo. Só tem ferramentas elementares. Vou lá, completo um quadrado, justifico para vocês, ó. Dá certo por conta disso. Não é porque caiu do céu. É a mesma coisa. Por que, por exemplo, eu posso usar uma propriedade que garante que esse limite é igual a esse sem me preocupar e depois, na prática, só substituir o x por 2 aqui? Pô, eu tenho que usar epsilon e delta para justificar isso. Aí a gente foge do objetivo do curso.
nós não queremos focar tanto em limite, mas entender a noção de limite para poder falar de derivadas, e essa noção intuitiva é o suficiente. Basta entender graficamente o que está acontecendo com a função, embora formalmente tenha muita coisa a ser feita, tá bom? Então, com esses dois exemplos, a gente pode pôr essa noção da definição de limite. O que a gente aprendeu de limite aqui? Intuitivamente, o que é o limite? Eu digo que o limite de uma função f, quando x tende a é um valorzinho L, se para valores de x próximos desse azinho, a nossa função ficar perto desse valor L, certo? Então, voltando aqui antes de escrever, eu estou dizendo que o limite dessa função aqui é o número 4, né? O limite dessa função é o número 4, quando x tende a 2, se eu pego valores, por quê? Para valores de x próximo de 2, a nossa função sempre fica arbitrariamente próxima do número 4, sem necessariamente ser o 4, tá vendo? Quanto mais eu aproximar de 2, mais próximo o valor estará do número 4, tá bom? Aí, o que não está formal para a gente é o próximo, ficar muito próximo, tá? Mas a gente vai trabalhar só com essa noção mesmo intuitiva. Isso serviu por muitos séculos para ter a noção de limite. Né? Intuitivamente, ficar perto é isso mesmo, tá? Escolho valores cada vez mais próximos do número, tá bom? Então, para a gente pôr a definição de limite, né? No finalzinho da nossa aula aqui, a definição do que é um limite. Ok? Então, olha só. Suponha que f de x seja uma função definida próximo. Vou deixar entre aspas, porque essa ideia é intuitiva, tá bom? De um número A. E aí, gente, sempre que vocês tiverem dúvida de pensar o que significa estar próximo, pensa num exemplo como esse, que bem simplesinho, poxa. Eu posso calcular ela para vários números perto do 2. Não posso no 2, tá bom? Em alguns casos, como o exemplo 1, poxa, eu posso para vários perto do 2 e também no 2, tá bom? Mas então está próximo do 2. Não necessariamente precisa ser possível calcular o valor da função no número que está aqui, tá bom? Nesse 2zinho que a gente usou de exemplo, tá bom? Pode ser que não faça sentido nenhum, como foi o exemplo 2, tá? Ok? Ok? Então, escreveremos o seguinte. Escreveremos que o limite de f de x, quando x tende a A, é um certo valor L, se acontecer o quê? Quando x ficar próximo de A, f de x ficará próximo de L, tá bom? E dizemos, né, então escreveremos isso aqui, vamos deixar destacado. E como é que a gente lê essa expressão, né? E dizemos que, vou pôr entre aspas aqui para a gente lembrar, o limite de f de x quando x tende, ou seja, ele se aproxima, tá bom? A. Eu vou pôr esse Azinho aqui de outra cor, para a gente lembrar que é o A minúsculo, senão mistura tudo aqui, tá? Essa hora da noite. Então, quando o x tende a A, é igual a L, tá bom? É igual a L. Se pudermos tornar os valores de f de x próximos de L, quando o x estiver próximo de A, tá bom? Então,
para deixar formalmente bonitinho. Então, arbitrariamente, próximos de L, e aí, gente, esse arbitrariamente, vocês vão ver assim, em alguns livros, ou mais provavelmente, é tão próximo quanto quisermos, certo? Vamos entender aqui, voltando aqui. Por exemplo, quando eu estou nesse aqui, poxa, se eu quisesse, eu falo assim, eu quero que fique, sabe, um erro de, a partir da 10ª casa decimal, certo? Ou seja, está 4,00000, só lá na décima dá alguma diferença do 4, certo? Bastaria escolher algum valor aqui com mais casas decimais próximos do 2, certo? Então, eu posso deixar ele tão próximo quanto eu quiser do número 4. Basta escolher um valor adequadamente próximo do número 2, tá bom? Então, a gente escreve assim, esse arbitrariamente próximo de L, vocês podem ver escrito assim, tão próximos de L quanto quisermos, tá bom? Tornando X suficientemente próximo de A. Suficientemente próximo de A. Ou aqui por ambos os lados, né? Tanto à direita, por ambos os lados, tanto à direita quanto à esquerda, aquela ideia que eu falei para vocês lá, tá bom? Mas não, importante isso, tá bom? Mas não igual a A, né? A gente comentou bastante isso, tá bom? A gente quer o comportamento próximo de A, não no A, tá? Mas não igual a A. Então, de maneira grosseira, né, grosso modo, nós estamos dizendo que os valores de f de x tendem a L quando x tende a A, tá bom? Vocês podem ver uma observação ou outro tipo de notação que é o seguinte. Olha, a gente pode vir assim, uma outra notação é o seguinte, esse limite de f de x, quando x tende a é um valorzinho L, ele pode ser escrito da seguinte maneira, pode dizer, ó, f de x tende a L quando x tende a. Tá bom? É pouco usado, mas né, se vocês verem em algum lugar, esse tende significa, você vai ler aqui f de x, essa barrinha você vai ler como tende, tá bom? Quer dizer, poxa, eu posso deixar f tão perto de L, desde que eu deixe x suficientemente próximo de A, tá bom? Então, vamos fechar aqui a aula, vou deixar 3 exemplos para vocês pensarem para fazer para a próxima aula, eu posso tirar a dúvida e a gente segue daí para frente, tá bom? Lembrando sempre aqui, gente, eu vou pôr até de outra cor, tá? Esse x tende a A é x perto de A mais diferente de A, tá bom? Isso é um erro muito comum. Substituir deu errado, então o limite não existe, tá bom? Não é verdade. Nós vamos ver que em alguns casos o limite não existe mesmo, mas não é porque eu não posso substituir, tá bom? Então, para vocês pensarem aí para a próxima aula, e se tiverem dúvida, realmente fale comigo. A gente usa o início da aula, sabe, esses 15 minutinhos que o pessoal vai chegando, e às vezes a gente não dá aula e fica com o tempo ocioso. Poxa, chegou, tá com dúvida? Vamos pensar como é que faz algum desses aí, tá bom? Então, para vocês pensarem, claro, além da... Eu não trouxe nenhuma lista hoje,
porque a aula passada foi perdida, entre aspas, a gente viu o vídeo, a gente se apresentou, então o conteúdo de hoje, na verdade, está ainda da lista anterior, da aula, né? O conteúdo da lista anterior, né, da primeira aula, está sendo apresentado hoje, tá? Mas assim que a gente trouxer conteúdo novo, eu trago a lista nova, tá? Então, para vocês pensarem, 3 exercícios aí, ó. De novo, mesma ideia da noção intuitiva. Vamos montar a tabelinha, tá bom? É o seguinte, calcular o limite de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, quando x tende a 1, tá bom? Vou deixar a resposta aqui de amarelo, tá? Esse aqui é meio. Número 2. Calcular o limite de t ao quadrado mais 9, raiz disso, menos 3, sobre t ao quadrado, quando t tende a 0. A resposta desse aqui é 1/6. Observe que em nenhum desses casos você pode substituir, né? Se eu substituo na primeira o x por 1, embaixo eu estou dividindo por 0, né? 1 ao quadrado é 1, menos 1 é 0. Se eu substituo t por 0, embaixo t ao quadrado, 0 ao quadrado, é 0. Então, de novo, não dá certo. Então, temos que usar a ideia que eu apresentei para vocês, lembra lá? Você pode trocar ela por alguma outra. Ou pode montar a tabela lá também, tá bom? Então, aqui x menos 1, só para deixar melhor escrito. X ao quadrado menos 1. E a terceira questão é a seguinte. Limite de seno de x sobre x quando x tende a 0. De novo, eu não posso trocar por 0. É 1. Tá? E aí eu vou deixar aqui, sei lá, de azul, uma observação. Esse é um dos limites fundamentais. É um deles, né? São 4 que a gente aprende, mas é um dos limites fundamentais, tá bom? Seno de x sobre x, quando x tende a 0, é 1. Então, de novo, esse aqui vocês precisam de uma calculadora para calcular, com calma, ou pegar um computador, uma planilhazinha, tá bom? É importante usar uma calculadora, senão a gente não vai conseguir trabalhar com ele, tá? Mas vocês vão ver que dá 1. A ideia é, de novo, entender o que acontece com a função quando o x tende a 1. E aí eu vou deixar aqui ó, o seguinte, eu falei 3, tá mentindo, são 4. O limite dessa função aqui, ó. Olha só, a função h de t, ela tem a seguinte propriedade. Ela é 0 se o t for menor do que 0 e é 1 se o t for maior ou igual a 0. O que acontece com o limite de h de t quando t tende a 0? Okay. Vocês vão ver que esse é um exemplo de uma função que não tem limite, tá bom? O limite, a direita e a esquerda de 0 se comportam diferentes. A esquerda está fazendo uma coisa com a função, a direita está fazendo outra, e quando você se aproxima de 0, você não sabe o que está acontecendo. Então, um exemplo que daí a gente introduz, porque o próximo tema da aula que vem, são limites laterais, que é o É fácil, você está à esquerda de 0, está sempre dando 0. A direita de 0 está sempre dando 1. Então, ela não tem um comportamento padrão, né? Pô, a esquerda dá uma coisa, a direita dá outra. Então, quando me aproximar de 0, vai dar o quê? Vai depender, né? Não tem um padrão, certo? Então, a gente diz que o limite, nesse caso, não existe, tá bom? Se vocês montarem o gráficozinho disso num softwarezinho, ou a mão mesmo, vocês vão ver que é bem... Poxa, não tem, né? Aí a gente começa a ideia de limites laterais na próxima aula, tá bom? A partir desse exemplo dessa função 4, mas eu espero que vocês trabalhem bem da 1 a 3, tentem ver se tem alguma dúvida, algum problema da 1 a 3, tragam para mim que a gente nem grava, no momento de dúvida eu nem gravo, já estou constrangido, não quero fazer problema, beleza, a gente tira entre nós aqui, tem dúvida, tem, não tem, seguimos em frente, tá bom? O cálculo para funcionar,
depende muito disso, de vocês estarem comprometidos, tentando mesmo resolver as questões. Se eu for